aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos e libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar uma breve palavra, 7 passos antes de cair. Preste atenção, filho. Lucas capítulo 22, verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, Pedro era um dos discípulos de Jesus. Ele havia andado com o Senhor por 3 anos, tornou seu discípulo mais íntimo, colecionou experiências tremendas, como andar sobre as águas, ver Jesus transfigurado e cheio de glória no monte. Entretanto, houve um momento de grande crise em sua vida espiritual, quando ele praticamente se desviou da fé, negando que seguia e conhecia a Cristo. Mas esse pecado foi apenas a ponta do iceberg, pois já vinha errando muito antes disso. O galo cantou e Pedro chorou amargamente. A pior coisa que pode acontecer a um crente é que ele se desvie da fé. Quando alguém que conheceu a Deus esfria espiritualmente e se afasta do lugar onde foi colocado, Satanás vem com fúria sobre a sua vida e o encontra sem cobertura. As consequências podem ser irreversíveis. É por isso que a palavra nos alerta: aquele que está de pé, cuide-se para não cair. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Hoje, há muitos que estão chorando amargamente e colhendo consequências terríveis pelas escolhas erradas que fizeram. Entretanto, a queda de um verdadeiro cristão quase nunca é de repente. Ela é resultado de um processo, uma sucessão de brechas que vão sendo dadas até o golpe final do inimigo. Ninguém cai de repente, ele vai caindo. Com base na vida de Pedro até negar Jesus, vamos falar de alguns passos que nos levam a cair. O primeiro deles, a desatenção aos alertas de Deus. Em Lucas capítulo 22, verso 31 e 32, Pedro foi avisado por Jesus sobre a guerra espiritual que se estava se aproximando, mas não deu importância. Esse foi o primeiro erro. Muitas vezes o Senhor nos alerta através da palavra, dos nossos líderes, de pessoas ligadas a nós, que estamos entrando num caminho perigoso, correndo risco, quando não levantamos a guarda e menosprezamos o poder do inimigo ou do pecado, ficamos expostos e vulneráveis. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Não brinque com veneno, não brinque com fogo, não brinque com o pecado. Você não é tão forte quanto pensa ser. Segunda coisa, excesso de autoconfiança. Em Lucas capítulo 22, verso 33 e 34. Mesmo diante dos alertas do Senhor, Pedro confiou em si mesmo. Ele se sentia melhor que os demais. Ele havia dito: ainda que todos esses neguem, eu nunca te negarei. Mateus 26, 33. Ao invés de humilhar e depender da graça, ele confiou na sua carne e acabou sendo traído por ela. Nunca devemos confundir fé com autoconfiança. Você precisa saber disso. Nós precisamos também, não tinha oração. Em Lucas capítulo 22, verso 39 ao 46, orar é um exercício fundamental na vida do cristão. Em tempos de crise e tentação, mais ainda.
Quando oramos, demonstramos a nossa dependência de Deus. Sujeitamos a Ele e quebramos o poder da nossa carne. Jesus mandou que os seus discípulos orassem para não serem expostos à tentação. Mas eles dormiram, cederam ao cansaço, foram indolentes e não perceberam o perigo que se aproximava. Esse foi um dos motivos pelos quais Pedro caiu. Como está a sua vida de oração? Quem fica de joelho diante de Deus, fica de pé diante de qualquer circunstância. Se Satanás destruir a sua vida de oração, ele já fez mais da metade. Ninguém crê mais firmemente no poder da oração do que o diabo. Não que ele pratique, mas que ele sofre em consequências dela. Tentativa de lidar com armas carnais e sozinhos. Lá em Lucas 24, do verso 47 ao 51. Pedro, ao ver Jesus sendo preso, puxou a espada e cortou a orelha de um homem chamado Malco. Isso é relatado no Evangelho de João, capítulo 18. Ele achou que a violência seria uma arma adequada e Jesus repreendeu por isso. Quando estamos numa crise, pioraremos a situação se usarmos armas carnais, violências, agressividade, mentira, ironia, vingança. A única forma de sermos vencedores é termos atitudes espirituais, pois a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Você precisa ler Efésios capítulo 6, do verso 11 ao 13. Existem lutas que precisamos de ajuda. Precisamos ouvir conselhos de alguém de Deus. Alguém de Deus fala na sua vida? O seu líder fala na sua vida? O seu pastor fala na sua vida? A opinião deles deveria contar muito para você, pois é por meio deles que você recebe a bênção. Peça ajuda, não tente fazer coisas sozinho, do seu jeito. Distanciamento de Jesus. Lá em Lucas 22, 54. Ao seguir Jesus de longe, uma grande armadilha para muitos cristãos. Eles começam intensos, comprometidos, apaixonados, mas num determinado momento passam a dar lugar à frieza. Não oram mais, não leem a palavra, faltam a maioria dos cultos nas células e quando são exortados, dizem que está tudo bem. Não sabem, porém, que caminham perigosamente para longe de Deus. Não saia do seu lugar em Deus. Leia a referência lá em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. Hoje é a noite de voltar para o seu lugar em Deus. Exposição a relacionamentos errados. Lucas capítulo 22, do verso 55 ao 60. Precisamos nos relacionar com aqueles que não servem a Deus para servi-los e dar testemunho do Evangelho. Porém, para isso precisamos estar firmes na fé, cobertos por relacionamentos espirituais. Em tempos de crise, é perigoso distanciar dos irmãos e expor-nos a ambiente, a pessoas que não amam a Deus. Foi isso que Pedro fez. Um momento de intensa guerra espiritual. Ele buscou a roda dos escarnecedores e foi ali que ele caiu. Pedro negou Jesus porque estava com pessoas erradas. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, quando pessoas erradas deixam nossas vidas, coisas erradas deixam de acontecer. Entrega a acusação e não o arrependimento. Em Lucas capítulo 22, versos 61 e 62, há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é fruto de uma ação de Deus, nos mostrando que erramos e é chamado a um conserto. O remorso vem pela acusação do inimigo, mas é infrutífero. Pedro, ao perceber que havia negado Jesus, submeteu-se à acusação ao invés de juntar aos irmãos, confessar o seu pecado e retomar a fé. Entregou o seu choro amargo e buscou isolamento. Isso quase o destruiu espiritualmente. Será que existem coisas na sua vida que não houve um arrependimento de verdade? Apenas um simples remorso? Não adianta apenas pedir perdão a Deus, mas é preciso se arrepender. Arrependimento é metanoia,
é transformação, é conversão, é mudança de rota. Satanás não pode te levar para o inferno. Ele não tem tanto poder assim. A única coisa que pode te levar para o inferno é não crer em Jesus. Você pode dizer que a carne é fraca, mas quem disse que o pecado é vitamina? Pare de alimentá-la. Deus não tem problema com o nosso pecado. Pecado, Ele pode perdoar. O problema é a nossa justiça própria. Gostamos de nos justificar. Pecado tem que gerar nojo em nós, uma profunda dor, uma profunda mudança. Talvez você está à beira do abismo e não sabe o cuidado. Poderá cair a qualquer momento. Talvez você diga, mas Deus me entende. Não estamos na época da lei e sim da graça. Não precisamos ser tão radical assim. No Antigo Testamento, a lei diz, não matarás. Mas Jesus disse, aquele que se irá contra o seu irmão e o insultar, já pecou. No Antigo Testamento, a lei diz, não adulterarás. Mas Jesus disse, aquele que olhar para a mulher com uma intenção impura, já adulterou com ela. No escuro, o bege passa a ser branco. Quando a luz brilhar, será que não irá expor os seus encardidos? Hoje é dia de se posicionar em Deus. Será que alguns passos que Pedro deu, você também não está dando? Examine hoje a luz da palavra. Não nos deixe cair. Não se permita ser mais um. Não espere o fogo apagar por completo em você. Não aceite a acusação do inimigo. Volte para o lugar do Senhor. Posicione hoje. Foi isso que Pedro fez quando teve chance. Jesus o encontrou na praia. Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Volte para o seu lugar. Volte a fazer aquilo que eu te chamei a fazer. Aleluia. Qual desses 7 passos que falamos que mais te persegue nessa caminhada com Deus? Você tem alguém de Deus que fala na sua vida? Você tem dado ouvido àquilo que Ele fala? Por isso, nessa hora, eu quero orar por você que está me ouvindo através dessa mensagem, para que o Senhor te dê sabedoria, para que o Senhor te livre de cair. Vamos orar? Pai, graças te damos, Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor venha firmar os nossos pés. Livra-nos de cair no pecado, de nos desviar do caminho. Firma, Pai, os nossos pés na rocha. Que haja, ó Deus, um quebrantamento no nosso coração. E nós possamos, ó Deus, andar em linha com a Tua palavra. Livra do engano, livra da frieza, livra da apatia, da indiferença. Que possamos ser, ó Deus, homens e mulheres de Deus, firmados na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, se essa palavra edificou a sua vida e foi uma bênção, envie para mais pessoas, que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor, e o Senhor os livre da queda. Se você foi abençoado por essa palavra e deseja investir no nosso ministério, fale comigo. Eu vou te dar o número da conta ou do Pix, para que você possa nos ajudar financeiramente. Você pode ser um financiador da palavra de Deus. Que cada dia mais o Senhor levante financiadores, homens e mulheres que queiram nos ajudar financeiramente, para que possamos levar pessoas por encontro, para que possamos ofertar cestas básicas na vida daqueles que nada têm. Você pode ser um financiador. Se você sentiu no coração, fale comigo. Deus vai te prosperar abundantemente, porque a palavra dele diz que a alma generosa prospera. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.